Bom dia, irmãos. É com muito prazer e com alegria que estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos, para aprendermos juntos sobre as coisas concernentes ao reino de Deus, sobre as coisas concernentes àquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus deixou para que nós o conhecêssemos mais e melhor. Estamos então na nossa segunda aula da Escola Bíblica Dominical Sinai, com esse tema maravilhoso, esse tema grandioso que é a bibliologia, ou seja, o estudo da Bíblia, como ela se formou, a sua importância, suas características, seus atributos, e para que nós possamos assim compreender mais e melhor ou relembrar para alguns de nós a importância deste livro que nós temos em nossas mãos e que é a nossa única regra de fé e prática. Vamos então, irmãos, orar para que tudo que nós falemos aqui seja aquilo que Deus quer que nós saibamos, aquilo que nós aprendamos da sua palavra e dele mesmo. Senhor Deus, nosso amado Pai que está nos céus, Pai querido, nós te somos imensamente gratos, Pai, porque, Senhor, se não fosse a tua misericórdia, nós já teríamos sido consumidos. Oh Deus, nós te somos gratos pelas tantas bênçãos que o Senhor nos tem dado. Nós te somos gratos, Senhor, porque o Senhor tem sustentado as nossas vidas, porque o Senhor tem levantado muito de nós do leito da dor, Senhor. Nós te somos gratos também porque o Senhor tem confortado os nossos corações na hora da perda, na hora da dor também, porque o Senhor tem nos fortalecido. Neste momento, Senhor, nós gostaríamos de colocar nas tuas mãos o pastor Ricardo Buck. Senhor, tu conheces o missionário, teu servo, que fundou igrejas aqui nesta cidade, neste estado, Pai, veio de tão longe, deixou seus parentes, deixou sua parentela e foi para a terra que o Senhor mostrou, veio aqui para a nossa terra. Pai, tu conheces o pastor Ricardo, a sua família, tu sabes, Senhor, que o pastor Ricardo é um servo fiel e que ele está aqui ainda somente aguardando que tu digas: vem, servo, entra para o gozo do teu Senhor. Pai, nós te pedimos que o Senhor esteja com o irmão Meires e suas filhas, Senhor, Esther e Débora, que elas possam estar firmes em Ti, agora neste momento, Pai, que o pastor Ricardo possa continuar confiando no Senhor, como nós sabemos que Ele confiou a sua vida inteira. Pai, nós queremos continuar pedindo que o Senhor fortaleça a nossa fé. Pai, este é um pilar da nossa igreja, é um pilar também na Escola Bíblica Dominical, o fortalecimento da fé dos teus servos, da nossa fé em Ti. Pai, nós sabemos que a nossa fé só será fortalecida se nós o conhecermos melhor. E nós sabemos, Senhor, que nós o conhecemos quando lemos a carta que o Senhor deixou para nós, quando lemos a Tua palavra, a Tua revelação escrita para nós. Muito obrigada, Senhor, porque Tu deixaste a Tua revelação escrita. Muito obrigada, Senhor, porque Tu enviaste o Teu Filho ao mundo para nos redimir, para nos salvar do nosso pecado, da nossa ignomínia, Senhor. Pai, agora eu te peço que Tu tenhas misericórdia da Tua serva que está aqui falando, que tudo, Senhor, que seja falado aqui nesta manhã, seja somente para a honra e glória do Teu nome, que nós sejamos edificados com o conhecimento da Tua palavra. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém. Irmãos, a palavra bibliologia, ela tem uma origem, uma origem na língua grega, logos, que significa o estudo, o conhecimento, logos a palavra, logia, o estudo, o conhecimento, e bíblio é a ideia de biblioteca, de vários livros. Então, o nosso estudo chamado bibliologia, na verdade, é o estudo da Bíblia. Mas quando nós falamos em bibliologia, nós não estamos falando exatamente de estudar, como nós vimos estudando na escola dominical, o conteúdo das escrituras é isso também, mas neste momento nós estamos trazendo na escola dominical a formação, como o cânon foi formado, as características das escrituras. E alguns irmãos podem perguntar, mas por que a gente precisa estudar essas coisas? Irmãos, em tempos como os nossos, que a veracidade das escrituras tem sido colocada em xeque, que alguns estão falando em
atualização das Escrituras ou interpretando palavras de forma não bíblica, nós precisamos estar atentos para o que realmente significa a Bíblia para nós. Precisamos entender e crer e aceitar que a Bíblia é a revelação escrita de Deus, que ela é a palavra de Deus, e não somente que ela contém a palavra de Deus, mas que ela é a revelação escrita de Deus para nós, e por isso ela é a nossa única regra de fé e prática. Na semana passada, o nosso pastor apresentou para nós esse caminho que nós vamos trilhar aqui na Escola Bíblica Dominical, e nós vamos ter como base, esse livro do pastor John MacArthur, um dos grandes teólogos da nossa era, que na verdade ele fala aqui para nós como estudar a Bíblia, Como estudar a Bíblia, o porquê estudar a Bíblia, por que é importante estudar a Bíblia. E nesse livro ele traz alguns atributos, algumas características, e nós também vamos pesquisar em outros textos para trazer essas características das Escrituras. Então, como estudar a Bíblia do John MacArthur, ele vai ser além da própria Bíblia, claro, a Bíblia é sempre o texto base da nossa escola, por isso ela se chama Escola Bíblica Dominical, e nós usamos outros textos como esse e outros que temos estudado como suporte para as nossas lições e com um apoio além da Bíblia. Eu gostaria de ler então com os irmãos o texto que está em 2 Timóteo, capítulo 3 e verso 16. Acredito que muitos já tenham memorizado esse texto. Se você não memorizou ainda, trabalhe para ter na sua memória esse texto, que é um texto muito importante para nós. Os versículos 16 e 17 da carta de Paulo a Timóteo, da segunda carta de Paulo a Timóteo, que diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. E por quê? E a fim de quê? E para quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Toda a Escritura é inspirada por Deus. Gostaria de ler também com os irmãos um texto que se encontra em Colossenses no capítulo 1. E nós vamos ler os versos de 9 a 12 e depois o verso 28. Colossenses, capítulo 1, dos versos de 9 a 12 e depois o verso 28. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade, em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda a boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Irmãos, então o nosso objetivo é viver de modo digno do Senhor. Viver, pense isso, internalize isso. Viver de modo digno do Senhor, para o agrado do Senhor. É isso que Ele quer de nós, que nós vivamos de modo digno para agradá-lo, frutificando em toda boa obra. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? Quando nós tivermos pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Não é de forma ignorante, não é de forma nécia, mas com conhecimento, com sabedoria, sendo fortalecidos com o poder segundo a sua glória. Então, estudando a Bíblia, conhecimento da Bíblia, conhecimento de Deus que a gente pode ter através da Bíblia, através das Escrituras. E é por isso que nós estamos aqui estudando esse tema tão precioso que é a bibliologia. O pastor John MacArthur, o teólogo, ele diz aqui na página 8 do seu livro, gostaria de ler aqui com os irmãos, ele diz o seguinte:
Walter Scott, um romancista e poeta inglês e também um grande cristão, estava morrendo quando disse ao seu secretário: "Traga-me o livro." O secretário olhou para os milhares de livros em sua biblioteca e disse: "Dr. Scott, qual deles?" E ele respondeu: "O livro, a Bíblia, o único livro para um homem moribundo." E o John MacArthur acrescenta que a Bíblia é o único livro não só para o homem moribundo, é o único livro também para o homem vivo, pois é a palavra de vida tanto quanto é esperança na morte. Então, nós precisamos entender, irmãos, que a Bíblia, as Escrituras são a palavra de Deus. E que argumentos há que corroboram, que suportam, que dão suporte a essa ideia de que a Bíblia é a palavra de Deus? O primeiro argumento que nós podemos dizer é a indestrutibilidade das Escrituras, né? É um livro que passou por eras e eras e chegou até nós na sua formação lá no primeiro século, desde que foi compilado o cânon. A Bíblia passou por vários processos, ela foi perseguida por vários líderes religiosos, ela foi tirada das pessoas, foi escondida, e mesmo assim a Bíblia vai conseguindo passar, ela vai conseguindo continuar de geração em geração. Os irmãos vão lembrar que na época da cortina de ferro, por exemplo, eu na minha adolescência li vários depoimentos, né? O livro Torturado por Sua Fé, o outro livro Torturado por Amor a Cristo, de pastores que foram realmente torturados na época da cortina de ferro por sua fé em Cristo. Eles memorizavam não somente versículos, mas textos inteiros das Escrituras, e esses textos eram passados e copiados à mão para que as pessoas pudessem ter acesso às Escrituras. E até hoje, nos países comunistas, nos países em que a religião, a fé não é permitida, nós sabemos que os nossos irmãos vivem desse jeito. Quando pensamos no fato da Bíblia ter sido objeto especial de infindável perseguição, a maravilha da sua sobrevivência se transforma em um milagre. Então, o próprio fato da Bíblia ter chegado até nós é um argumento que corrobora o fato de que ela é a palavra de Deus. Outro argumento que nós podemos usar para a afirmação de que a Bíblia é a palavra de Deus é a sua natureza. A própria natureza da Bíblia que revela Deus, e essa natureza aparece para nós na forma do seu conteúdo e na forma da sua unicidade. Qual é o conteúdo das Escrituras, irmãos? Sobre o que as Escrituras falam, né? Sobre o que a Bíblia fala. Então, a Bíblia fala sobre a unidade de Deus, a Trindade, ela fala sobre a santidade e o amor de Deus, ela fala de nós mesmos como criaturas e criação de Deus, feita à sua imagem e semelhança. Ela mostra a nossa queda como algo que é indesculpável, como uma rebeldia contra Deus, né? Ela mostra a vontade de Deus sendo revelada para nós, mostra o pecado como algo que Deus abomina. Então ela mostra o pecado também como algo passível de castigo eterno. A Bíblia mostra o governo eterno de Deus, o governo eterno e soberano de Deus. A Bíblia apresenta detalhes da salvação, né? A salvação que foi providenciada pelo próprio Deus, as condições que essa salvação pode ser experimentada. A Bíblia, ela delineia os propósitos de Deus para o mundo de uma forma geral, para o ser humano e para o povo de Israel de uma forma específica. Ela apresenta a igreja, né? A Bíblia nos apresenta a igreja, ela apresenta o desenvolvimento do mundo de forma social, econômica, política e religiosa. E a Bíblia fala da volta de Cristo que nós estamos aguardando, a Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então, a natureza, o conteúdo das Escrituras, ela demonstra que a Bíblia é a palavra de Deus. Por outro lado, nós temos também a unicidade das Escrituras. Os irmãos sabem, né, aqueles que já têm uma jornada maior
de fé cristã já aprenderam ao longo da sua vida que a Bíblia como o próprio nome diz, é uma biblioteca, né? São 27 livros no Novo Testamento, 39 livros no Antigo Testamento, livros escritos por autores variados, foram 40 homens que escreveram os vários livros da Bíblia em um período de tempo de 1.600 anos. Então, desde que o primeiro livro foi escrito até o Apocalipse, houve um lapso de tempo aí de 1.600 anos, né? E um lapso real, um lugar, uma parte desse tempo em que Deus não falou aos homens, né? A gente chama o período do silêncio interbíblico, que foram 400 anos entre os dois testamentos, que Deus não falou com o povo, com o homem, com o ser humano, né? Então foram 1.600 anos para compilação, para que os livros fossem escritos, e 40 homens escreveram. Então, mesmo tendo tanta diversidade na personalidade desses homens, no seu estilo literário, porque na Bíblia nós temos poesia, nós temos cartas, nós temos epístolas, temos profecias, temos história, né? Temos cânticos, então toda essa variedade de textos, temos os textos doutrinários, temos a revelação, são vários gêneros e tipos textuais dentro desse compêndio que é a palavra de Deus. E mesmo tendo tanta variedade, ela ainda apresenta uma unidade, né? Ela tem um só sistema doutrinário, tem um só padrão moral, um só plano de salvação e um só programa das eras. Então essa é a unidade demonstrada pelas Escrituras no seu texto. A influência da Bíblia também é outro argumento que nós podemos usar para corroborar o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra de Deus. Nós sabemos que a Bíblia influencia a vida de pessoas, né? A Bíblia tem influenciado, tem mudado a vida de pessoas. A Bíblia tem influenciado a moral, a Bíblia tem influenciado o direito. Por exemplo, nós conhecemos o chamado justnaturalismo no direito, que é baseado na moral que nós chamamos de moral cristã, no conhecimento de Deus, que é natural do ser humano, né? Que é a necessidade de Deus que o ser humano tem. Então, as artes, né? Pensem em Rafael, Michelangelo, Leonardo da Vinci, que fizeram artes que são retratos daquilo que a Bíblia fala. Eu estou aqui pensando naquela imagem que é o homem tocando no dedo de Deus, Adão e Deus, por exemplo, nas tantas imagens que tentam refletir, né, as relações de Deus com os homens e a forma como a Bíblia influencia o imaginário do ser humano, a literatura, as artes e até mesmo a ciência, de uma certa forma. Então, a Bíblia tem uma influência na nossa vida de uma forma geral, não somente no aspecto que nós consideramos o aspecto espiritual, de ela mudar o nosso viver, o nosso comportamento através da leitura da Bíblia, mas como homens e mulheres ao longo das eras, mesmo não sendo pessoas cristãs ou sendo pessoas cristãs, que a sua arte, a sua vida, a sua forma de viver foi influenciada pelo conhecimento das Escrituras. As grandes reformas sociais, né, embora em alguns momentos alguns tenham usado as Escrituras para corroborar coisas não tão boas, né, mas a Bíblia também foi que irrompeu, o cristianismo irrompeu com várias barreiras, mesmo a questão da mulher, os direitos da mulher, a libertação dos escravos e outras questões que envolvem a reforma social, só foram feitas por pessoas que conheciam também as Escrituras. Outro argumento que nós podemos tirar é que o cumprimento das profecias que a Bíblia registra, né? A Bíblia tem várias profecias que foram ditas no Antigo Testamento e foram cumpridas já no tempo de hoje. Nós sabemos que elas foram cumpridas, né? Por exemplo,
as profecias a respeito da dispersão de Israel. Quando Deus promete que se Israel continuasse em desobediência, eles seriam espalhados pelo mundo. Vamos ler Jeremias 15 e verso 4. Jeremias capítulo 15 e verso 4. Encontrar. Diz assim: entregá-los-ei para que sejam um espetáculo horrendo para todos os reinos da terra, por causa de Manassés, filho de Ezequias, rei de Judá, por tudo quanto fez em Jerusalém. Então, entregá-los-ei para que seja um espetáculo horrendo. Então, essa é uma profecia da dispersão de Israel. Ainda em Jeremias 16, verso 3. Porque assim diz o Senhor, acerca dos filhos e das filhas que nasceram neste lugar, acerca das mães que os tiveram e dos pais que os geraram nessa terra, morrerão vitimados de enfermidades, não serão prenteados nem sepultados. Então, essas coisas que realmente já aconteceram com o povo de Israel, eles foram espalhados por todo o mundo, né? As profecias de Daniel, quando fala de Alexandre o Grande, que conquistaria o mundo, foram profecias cumpridas ali, né? As profecias a respeito de nações como Nínive, Babilônia, Tiro, Egito, Amon, Moabe. Então, essas foram profecias que foram cumpridas e que nós conhecemos, né? Daniel, capítulo 2, capítulo 7, tudo que está ali naquele texto de Daniel, capítulo 2, capítulo 7, são profecias que já foram cumpridas. E nós já conhecemos as profecias a respeito de Cristo. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e o seu nome será Emanuel. Já foi cumprida, né? A do nascimento, da morte e da ressurreição de Cristo foram profecias que já foram cumpridas, e ainda tem as profecias que ainda hão de se cumprir. Então, várias das profecias bíblicas já foram cumpridas, e com os detalhes específicos que foi dado no Antigo Testamento, elas foram cumpridas no Novo Testamento, e que nós já conhecemos que foram cumpridas. Então, o cumprimento das profecias bíblicas é um argumento de que a Bíblia é a palavra de Deus. Outro argumento que corrobora o fato de que a Bíblia é a palavra de Deus são as reivindicações da própria Bíblia, né? A Bíblia afirma não ser somente uma revelação da parte de Deus, mas um registro infalível dessa revelação, né? A própria Bíblia argumenta que ela é a palavra de Deus, né? Temos frequentes declarações de que o que está escrito na Bíblia são palavras de Deus, como disse o Senhor a Moisés, né? Escreve esse livro, o Senhor é quem fala, disse o Senhor a Isaías, mas agora sim diz o Senhor, palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então, a própria Bíblia, ela se autodeclara, né? 1 Coríntios 14 e verso 37, 1 Coríntios 14, verso 37, diz assim: se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça ser mandamento do Senhor o que vos escrevo, e se alguém ignorar, será ignorado. Então Paulo dizendo aqui aos Coríntios, reconheça que o que eu estou dizendo é mandamento do Senhor. Não diga que a ideia é minha, mas reconheça que é mandamento do Senhor, né? Então Paulo afirmando que o que ele escreveu era um mandamento de Deus. Ele diz que aquilo que ele pregava, que a salvação dos homens depende da fé nas doutrinas que ele ensinava. João ensina, em 1 João, que o seu testemunho era o testemunho de Deus. Pedro deseja que seus leitores se lembrem das palavras que anteriormente foram ditas. Então, esses autores todos que eu estou citando aqui, irmãos, eles corroboram, eles confirmam que a Bíblia é a palavra de Deus. E nós precisamos, no tempo de hoje, no século 21, ter a mesma fé que esses irmãos nossos tiveram e crer que a Bíblia é a revelação escrita de Deus. Nós vamos agora falar de alguns atributos ou qualidades que a Bíblia possui, né? Atributos esses e qualidades que são, alguns deles, semelhantes àquilo que nós já conhecemos como atributos também do próprio Deus, né? Então, os atributos da Bíblia, não que a Bíblia, um parêntese aqui, a Bíblia não é para ser adorada nem reverenciada. A Bíblia não é santa, mas a mensagem que a Bíblia traz é a revelação escrita de Deus.
Eu me lembro que quando eu era menina, se alguém deixasse a Bíblia cair no chão, a pessoa dizia, está em pecado, a pessoa está em pecado, a Bíblia caiu. Você não podia nem ao menos colocar a Bíblia no chão. Nós não precisamos adorar nem idolatrar a Bíblia. A Bíblia não é um objeto para ser adorado nem idolatrado. Ela não é Deus. Tá, irmãos? A Bíblia não é Deus. Se eu disse algo que fez alguém pensar isso, não esqueça, a Bíblia não é Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela não é para ser adorada, reverenciada, ela é para ser lida, estudada, compreendida, entendida, né? E obedecida naquilo que está escrito para que nós possamos fazer a vontade de Deus em nossa vida. Então, alguns atributos, algumas qualidades da Bíblia. E quando nós falamos assim, é claro que nós temos que ter em mente ali as línguas originais em que a Bíblia foi escrita. Então, esses atributos também vão nesse pensamento. A Bíblia é infalível, ou seja, não falha. Todo o conteúdo, tudo que está escrito nas Escrituras, elas são a verdade e são aquilo que Deus deseja para nós. Salmo 19, verso 7. Esse é um texto muito bonito que fala sobre as Escrituras, todo ele. E o verso 7 diz assim: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. Então aquilo que Deus deixou para nós é perfeito. E o que é perfeito não tem falhas, né? O que é perfeito não tem falhas. Então, você vai dizer, mas eu já li coisa aqui na Bíblia que estava manchado ou com a concordância errada. Estamos falando do texto escrito de forma original. As traduções, claro, pode haver imperfeição de conteúdo, mas a gente pensa no texto original, ela é infalível. Ela é inerrante. As Escrituras, a Bíblia, a Palavra de Deus é inerrante. O que significa inerrante? Que não erra. Provérbios 30, Provérbios, capítulo 30 e versos 5 e 6. Provérbios, capítulo 30, versos 5 e 6 diz assim: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para os que nele confiam. Nada acrescentes às suas palavras para que não te repreenda e sejas achado mentiroso. A Bíblia não é só infalível, mas inerrante em suas partes. Esse texto diz que cada palavra de Deus é pura. Ela não erra naquilo que ela afirma, porque ela veio do próprio Deus para nós, né? Então não há erro. Mas fulano disse determinada coisa que não é assim. Aí a gente está falando da interpretação humana das Escrituras. Mas aquilo que Deus quer para nós na Bíblia, a Bíblia, a palavra de Deus, ela é inerrante. A Bíblia é completa. Esse próprio texto que eu acabei de ler aqui, nada acrescentes às suas palavras, né? Em Apocalipse, capítulo 22, 18 e 19, fala que nós não devemos acrescentar nem um tio ou um jota, né? Que são coisas pequenas e simples, aquilo que foi escrito neste livro, nem o tio ou jota. Apocalipse 22, 18, 19. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos nesse livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas neste livro. É claro, irmãos, que nós precisamos fazer aplicações das Escrituras para a nossa Bíblia, para a nossa vida, é claro, né? Nós vamos ler a Bíblia e aplicar a nossa vida, mas nós não vamos acrescentar ao texto como se aquilo que nós estamos dizendo também fosse palavra de Deus, também fosse revelação escrita de Deus, né? A gente não vai cometer o mesmo erro, né, que grandes estudiosos do passado cometeram ao dizer que a Bíblia é simplesmente um comentário sobre as experiências espirituais dos homens que viveram no tempo em que isso aqui foi compilado, ou que são simples conselhos de Deus, ou que nós temos que ler e reinterpretar para o nosso tempo. Não. Aplicar a nossa vida é uma coisa, mas readaptar ou fazer ou trazer para
para a nossa era são coisas diferentes, né? Isso vai de encontro ao entendimento de que a Bíblia é completa e não necessita de mais nada. Um dos pilares da Reforma Protestante foi sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura. Somente a Escritura e nada mais. Então, a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante e ela é completa. Mas, Soraya, como é que eu vou, então, ler um texto que foi escrito há mais de 2000 anos e fazer a aplicação? Irmãos, nós temos em nós, né, o Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dá o entendimento. É Ele quem nos ilumina para que nós possamos compreender o que Deus quer que nós façamos quando nós lemos as Escrituras, quando nós estudamos as Escrituras. E também nós temos, é claro, os nossos líderes, os nossos pastores para nos orientar naquilo que nós devemos fazer e viver. Então nós lemos a Escritura. Hoje em dia nós já temos traduções com uma linguagem mais simples, como nós temos a NVT, a nova versão, a NVI, a NVT, que são uma linguagem mais fácil de ler do que essas traduções mais antigas, e que não são atualizações, são traduções que ajudam a nossa compreensão, né? E a gente pode fazer isso, mas nós não podemos modificar o que está escrito. Ler, compreender, ler e aplicar, mas não fazer mudanças naquilo que está escrito. Repetindo, a Bíblia é infalível, inerrante e completa. Ela é também autoritativa, né? Ou seja, ela tem autoridade final. Ela é perfeita, completa e, portanto, porque ela é perfeita e completa, ela também tem autoridade final. Vamos ler Isaías capítulo 1 e verso 2. Seria importante que os irmãos tivessem em mãos a sua Bíblia e um papel, né, um caderninho para fazer anotações e voltar, para depois poder voltar e relembrar. Isaías capítulo 1 e verso 2. Diz assim: ouvi, ó céus, e dá ouvidos à terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e engrandeci, mas eles são revoltados contra mim. Então, é a autoridade, é o Senhor quem fala. Quando Deus fala, todos ouvem e obedecem, porque Ele é a autoridade final. Ele é a autoridade final, né? Gálatas 3:10 diz assim a palavra de Deus: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas nesta lei. Então, ele tem uma autoridade sobre a nossa vida. Então, você praticar, viver, né? E Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo disse: se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Então, a Bíblia precisa ser autoritativa em nossa vida, porque ela é a palavra de Deus, e quando Deus fala, a gente obedece. A Bíblia, ela, além de ser infalível, inerrante, completa, autoritativa, ela é suficiente. Ela é suficiente para a nossa salvação. E o texto que nós lemos na abertura dessa escola bíblica dominical, ela afirma isso, né? Em 2 Timóteo 3, 16 e 17, ele diz que toda a Escritura é perfeitamente, é inspirada por Deus e útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, para a educação na justiça. Então, a Bíblia, ela é suficiente para a nossa salvação, ela é suficiente para a nossa perfeição, para o processo de santificação. Ela é suficiente em sua esperança, ela é suficiente em nos dar esperança. Romanos capítulo 15 e verso 4 diz assim a palavra de Deus: pois tudo o que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que por meio da perseverança e do bom ânimo procedente das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. E aí,
Nessa semana agora eu estava em jornada pedagógica na escola e foi falado esse texto que foi do Paulo Freire, né? Esperança de esperançar, né? De ter esperança. Não esperança de esperar, mas esperança de esperançar, que é um verbo que não existe na nossa língua, mas uma permissão dada pela beleza da nossa língua, né? Então, a Bíblia é suficiente nesse verbo esperançar, nessa esperança que nós temos em Cristo. A Bíblia é suficiente em sua bênção, mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Tiago 1,25, a prática da Escritura, o estudar, o viver aquilo que a Escritura nos diz, traz sobre nós bênção. Então, irmãos, a Bíblia é suficiente para a nossa salvação, para a nossa perfeição, ela é suficiente em sua esperança e ela é suficiente em sua bênção. A Bíblia também, ela é eficaz, né? Ela é eficaz. Isaías 55:11 diz assim: assim também ocorre com a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual enviei. A palavra de Deus é eficaz. Conta-se, irmãos, que um certo vendedor, né, um vendedor assim, muito bom naquilo que fazia, ele começou a vender aspirador de pó. Ele foi para uma cidadezinha do interior, batendo de porta em porta, e ele tinha uma proposta arriscada. Ele disse, né, chegou naquela casa humilde lá no interior, bateu na porta e disse: eu tenho o produto mais maravilhoso que a senhora já viu na vida. Esse aspirador de pó devora tudo. Na verdade, se eu não controlar, ele vai engolir o seu tapete. Antes que eles pudessem responder, ele disse: quero fazer uma demonstração para a senhora. Pegou da lareira cinzas, pegou vários lixos que ele tinha trazido com ele, jogou tudo no meio do tapete e disse: quero que a senhora veja como ele vai aspirar tudinho. A senhora ficou ali parada, boca aberta, né? Finalmente ele disse: se ele não aspirar cada migalha que eu coloquei aqui, eu comerei toda essa sujeira com uma colher. Então ela olhou diretamente para ele e disse: pois bem, meu senhor, o senhor pode começar a comer, porque aqui em casa nós não temos energia elétrica. Então, ele vendia o melhor produto, mas naquele lugar ele era inoperante, ele era ineficaz, porque não tinha a energia. Mas com a Bíblia isso nunca vai acontecer, porque ela é sempre eficaz, por ser a palavra de Deus, né? É aquilo que Deus quer para nós. Não haverá solo em que a Bíblia não seja eficaz, não haverá interior, não haverá ser humano em que não haja eficácia da palavra de Deus. Ela faz sempre o que promete, e essa é uma realidade incrível das Escrituras. 1 Tessalonicenses 1,5 diz: o nosso evangelho não chegou a vocês somente em palavra, mas também em poder, no Espírito Santo e em plena convicção com Deus. Então, quando nós lemos a palavra e ouvimos o evangelho, não são só palavras, não é só um texto comum, não é só um livro, mas é o próprio Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo que flui através dessas palavras e que atinge o nosso coração, o nosso cérebro, o nosso entendimento. A palavra de Deus, ela é também determinativa. A forma como nós reagimos às Escrituras determina a essência da nossa vida. João 8,47 diz: aquele que pertence a Deus ouve o que Deus diz. Vocês não ouvem porque não pertencem a Deus. Então, se eu leio a Bíblia e eu faço aquilo que contém, que está lá nas Escrituras, eu pertenço a Deus. Se eu não ouço aquilo que Deus diz e não faço o que Ele me diz para fazer, então eu não pertenço a Deus. Isso está sendo dito na própria Escritura, em João 8,47. O homem, em toda a sua humanidade, em seus próprios raciocínios lógicos, nunca
poderia imaginar tudo o que Deus preparou para ele. Mas os versículos 10 a 12 de 1 Coríntios 2 diz assim: Deus revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem dentre os homens conhece as coisas do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece as coisas de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Então, irmãos, a Bíblia, revisando aquilo que nós vimos hoje, os irmãos desculpem a tosse, revisando aquilo que nós vimos hoje, né? A Bíblia, podemos confirmar que a Bíblia é a palavra de Deus porque ela é indestrutível, porque na sua natureza, seu conteúdo, ela revela quem é Deus, o plano de Deus para o mundo, o plano de Deus para a salvação do homem, o que o pecado é contrário a Deus. A Bíblia na sua natureza através da sua unidade, porque vários homens em várias épocas escreveram e escreveram mantendo a unidade das Escrituras, porque a Bíblia influenciou pessoas ao longo das eras e dos séculos, tanto na sua vida como na sua arte, nas coisas da ciência, no conhecimento, como para a salvação e mudança. A Bíblia, todas as profecias bíblicas, a maioria algumas já foram cumpridas exatamente, algumas nós estamos esperando ainda o seu cumprimento. E a própria Bíblia reivindica que ela é a palavra de Deus. E os atributos da Bíblia que nós vimos hoje. A Bíblia é infalível, a Bíblia é inerrante, ela é completa, não precisa de nada que se lhe acrescente. Ela é autoritativa, é a autoridade final por ser a palavra de Deus, e quando Deus fala, nós obedecemos. Ela é suficiente para a nossa salvação, para a nossa perfeição. Ela é suficiente em sua esperança e em sua bênção. A Bíblia é eficaz e ela é determinativa. Que o Senhor Deus nos abençoe, irmãos. Nós voltemos a pensar que a Bíblia é realmente a palavra de Deus, que ela é a revelação escrita de Deus para nós e que nós precisamos conhecer mais as Escrituras, ouvir mais a voz de Deus através da sua palavra, para sermos fortalecidos na palavra. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigada, Pai, mais uma vez, pela tua palavra, a carta que o Senhor deixou para nós, a bússola que nos orienta no caminho a seguir. Muito obrigada, Senhor, por esta igreja, cujo objetivo e um dos pilares é o fortalecimento dos teus servos em ti. Muito obrigada pelo privilégio de compartilhar aquilo que o Senhor tem nos dado a conhecer. Pai, continua nos abençoando, dando uma semana na tua presença. Em nome de Cristo, teu Filho amado. Amém. Bom dia, irmãos. Nós possamos continuar hoje louvando, servindo ao Senhor, porque este é o nosso prazer e aquilo que nós precisamos fazer para agradar a Deus. Para isso nós fomos criados, né? Um bom dia.